Amém. Vamos lá. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas capítulo de número 16, versículo 19, diz o seguinte, Lucas 16, 19. Estou lendo na versão King James. Glória a Deus. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também outro homem chamado Lázaro que coberto de chagas vivia à esmola e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Verso 22. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu. Digo, o rico morre também. Amém. E foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Verso 25. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebestes todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitas males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Verso 27. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhes afirmou: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Mas insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Tá aí? Já está na ponta? Já dá para colocar já? Vamos ver se é um resumo de um filme, A Lista de Schindler, para nós poder já estar um pouco mais sintonizado com aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Amém? O importante é você ficar bem atento aí. Já vai dar certo? Você já assistiu ao filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto os nazistas seguidores de Hitler perseguiam os judeus para matá-los, Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar essas pessoas. Eram crianças, jovens, adultos e mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte. Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou,
se apresentou a ele uma grande multidão. Eram 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos alemães. Escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas, no caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Eu teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas... 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos. O que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oskar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Irmãos, esse texto aqui, ele nos traz alguns ensinamentos, né? Ele parece um texto um pouco estranho. Como que eu vou aprender, né? A partir de um texto que fala da vida de um homem aqui, então, que era rico, mas que agora se encontrava no inferno. O que nós deveríamos aprender aqui viver aqui, infelizmente, né? Ou que muitas pessoas deveriam aprender aqui e viver aqui, elas só vão aprender no inferno. É o que o texto está nos ensinando aqui, né? Diz a sabedoria, né? Diz que sabedoria é aprender com o erro dos outros. Então, eu observo um erro de alguém e falo, eu não quero isso para a minha vida, né? Então, eu acredito que esse texto aqui pode nos ensinar algumas coisas muito importantes, né? Eu quero compartilhar. A primeira coisa que o texto nos ensina, que esse homem aqui, a partir do momento que ele estava lá na eternidade, no inferno, ele teve uma visão clara, coisa que ele não tinha em vida. Porque quando nós temos uma visão clara sobre a vida que Deus propõe para nós, nós vivemos ela.
Quando nós não temos uma visão clara sobre a vida que Deus propõe para nós, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Quando eu falo da mídia, eu acho muito importante você discernir a mídia, porque a mídia trabalha muito para formatar pensamentos. E pensamentos, né, definem estilos de vida. Acho que pode abrir ali para nós um pouco, né? Acho que não precisa ficar fechado, né? Não está tão frio mais. Então, esse homem aqui, que era rico, então considerado bem-sucedido, aplaudido pela sua família, com certeza como alguém bem-sucedido, né? Porque para nós até para os cristãos, né? A gente, se alguém decidir ser missionário na África, poxa vida. Se alguém decidir abandonar uma certa carreira, estudou e abandonou uma certa carreira e de repente, os irmãos estão com frio? Se tiverem com frio, abra pelo menos aquela porta lá para nós, então, só para a gente não parecer que estamos presos aqui, parece uma seita. A portas fechadas, né? Esse negócio estranho. Isso. O que está com o microfone está de vermelho ainda. Ou seja, para nós é muito estranho, e até para os cristãos é muito estranho, né? E esse homem rico aqui teve no inferno uma visão, né, que deve ser clara a todos nós. Qual que é a visão que tem que ser clara para nós? Que há um lugar de julgamento e condenação. O inferno ainda continua existindo. E há um lugar também de glória e comunhão com Deus. Então, existem os dois lados da moeda. Um lado é a condenação eterna, e outro lado é o lado de glória, de paz eterna com o Senhor. O que essa visão vai permitir, né? Vai permitir primeiramente eu tomar uma decisão individual por Cristo, sabendo que Ele é o caminho que me conduz a essa vida de glória, essa vida de comunhão com Deus, essa vida de paz eterna. Então isso vai afetar a minha vida individualmente. Mas o segundo aspecto dessa visão que o rico teve quando estava no Hades, no inferno, é uma visão de missão, de advertência ao mundo todo sobre o julgamento de Deus. Então há esses dois aspectos. Eu vou tomar uma decisão individual por Cristo e levar a sério a minha vida com Deus, e por outro lado eu também vou querer trabalhar em prol do Evangelho para que mais pessoas se salvem e conheçam e desfrutem desse gozo eterno, né? Que aqui fala do seio de Abraão. Então uma visão clara. Uma atitude desinteressada, né, no evangelismo pode ser um sinal de uma fé vacilante nesta verdade. Na verdade que existe céu, existe inferno. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós enganamos as pessoas, e muitos velórios, é um dia muito difícil um velório, e parece que muitos acreditam em algumas mentiras que são criadas, né, como se morreu, todo mundo vai para o céu, né, agora foi descansar. E quem disse que foi descansar? Nós colocamos todo mundo descansando, mas quem disse que todo mundo está descansando? Isso não é uma coisa boa, não falamos isso com alegria, mas a grande realidade é que não é assim. A pessoa estava sofrendo muito com uma enfermidade e nós falamos, morreu, descansou. Mas quem disse que descansou? Quem disse que descansou? Nós não cremos, né, nesse ensino universalista. Alguns creem que Jesus morreu por todos os pecadores, então logo todos já têm a salvação. Nós queremos que Jesus morreu por todos os pecadores, logo esses pecadores precisam reconhecer Jesus para que desfrutem da salvação que está disponível. Então Jesus salvou a todos, mas nem todos estão salvos, porque nem todos aceitam o sacrifício de Jesus. E nós ficamos muitas vezes nos respeitos humanos e muitas coisas e não pregamos o evangelho como deveríamos. Somos indiferentes, né? Uma vida assim como o rico aqui, focada em coisas materiais e não na causa do evangelho, é um sinal também de uma fé vacilante nessa verdade. E para alguns o julgamento não será para condenação eterna, mas será um julgamento para recompensa ou não. Afinal de contas, nós vamos ter que prestar conta da nossa vida a Deus. Então isso é uma coisa muito importante.
nós precisamos ter uma visão clara. Existe sim um inferno, existe sim o lugar de glória, de comunhão eterna, de descanso. Não existe um caminho no meio da história, não existe o tal do purgatório. Ou é um ou é outro, e a decisão é aqui. E o tempo se chama hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos do amanhã. Então, se você não tomou a decisão por Jesus, o tempo é hoje. O amanhã pertence a Deus. Então, nós precisamos ter uma visão mais clara sobre isso. Então, essa é a primeira informação importante. A outra coisa que nós observamos aqui no texto, né, que esse homem aqui caiu em si. Ele teve uma consciência da sua própria condição. Mas ele teve uma consciência da sua própria condição depois que já passou o tempo, né? Então isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos viver o tempo que se chama hoje da maneira correta. Tem certas decisões na nossa vida que vão alterar completamente se nós não tomarmos no tempo certo. E aqui o texto, aqui no versículo 24, né? Versículo 24 e 25, né? Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado e tu estás padecendo. Então, outra coisa importante aqui, irmãos, é o reconhecimento da condição, né? Sabe, tem muitas pessoas que eles parece que estão vivendo um mundo paralelo. Então, assim, não fazem uma autorreflexão. Então, o que aconteceu? Aqui o homem discerniu: pô, esse negócio, fogo é fogo, inferno é inferno, queima mesmo. E eu estou perdido. Ali ele descobriu a sua real situação. O mundo, ele vivia no mundo de fantasias, no mundo de ilusão, como se ele vivia nos padrões de sucesso do mundo. Então, o mundo aplaudia ele, era alguém bem sucedido diante dos olhos do mundo. Esse aparente sucesso natural, material, fez com que ele se iludisse acerca da sua espiritualidade, acerca daquilo que Deus chama sucesso. Então, muitas vezes, irmãos, nós vivemos num mundo assim, irreal, mesmo como cristãos. Nós qualificamos a nossa vida, se está indo bem, se está indo mal, da mesma forma que o mundo qualifica a sua vida, se está indo bem, se está indo mal. Nós temos que aprender aqui, ter consciência, né? Muitas vezes nós queremos fechar os olhos para a situação da nossa família, para o esfriamento espiritual da nossa casa, para o nosso próprio esfriamento espiritual, né? Ontem a Irene estava contando um testemunho que de repente um dia ela deva contar para a congregação, quando ela por um certo momento não percebeu a situação que ela estava entrando, o caminho que ela estava vivendo ali, que não era de fato aquilo que Deus tinha para ela. É interessante que o filho pródigo, a Bíblia fala que ele caiu em si. Quando ele estava lá, né, no meio dos porcos, naquela situação deplorável, ele caiu em si e percebeu: pô, a coisa não está boa. Quantos trabalhadores do meu pai estão muito melhor do que eu vou voltar para o meu pai. Então nós vamos nos iludindo, né? Nós vamos nos iludindo com esse mundo, nós vamos nos iludindo com o sucesso desse mundo, nós vamos nos iludindo com os aplausos desse mundo, nós vamos nos iludindo com as coisas naturais e muitas vezes não percebemos, irmãos, que a coisa mais importante: como estão os seus filhos? Como está de fato, né, a espiritualidade dos seus filhos, a intensidade deles com Jesus, a paixão deles por Jesus? Como que está a nossa, né? Eu vi essa semana um certo pregador que ele estava questionando qualquer possibilidade quando a gente ele fala: você gosta que eu pregue contra o pecado, mas se não for o pecado que você pratica. Bonita a mensagem dele, começou bem. E aí depois ele quis trabalhar a mensagem como se eu não deveria me preocupar, eu deveria ser completamente tolerante ao pecado dos outros e intolerante com o meu próprio pecado. Isso é bom. Ser intolerante com o seu próprio pecado é bom, nós devemos odiar o mal. Mas a Bíblia não diz que nós devemos ser intolerantes apenas com o nosso próprio pecado. A Bíblia diz que nós devemos ser intolerantes com o pecado. Tanto que a igreja em Éfeso,
igreja de Éfeso. Ali em Apocalipse, que fala das igrejas, eu acho que é Tiatira, que fala de Jezabel. Ali Jesus tinha contra aquela igreja que eles toleravam o que Jezabel estava fazendo com aquela igreja, que era a prostituição. Vocês toleram Jezabel. Ou seja, não era para ter tolerância naquela área, porque o pecado sempre é ruim. Então nós devemos ser aqueles que detestamos o pecado. E voltando aqui para a análise, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida assim meio que de ilusão, irmãos. Nós achamos que estamos bem, nós achamos que nós não queremos enxergar que nossos filhos esfriaram, que nós, como casal, como família, esfriamos. Nós não queremos enxergar muitas vezes nós como igreja esfriamos. Mas nós precisamos cair na real agora, antes que a gente caia na real, na hora errada, que não tem mais o que fazer. Porque o dia que você chegar diante do Senhor, o dia que eu chegar diante do Senhor, tiver que prestar conta para Deus, ali a partir daquele momento não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer com o seu parente que morrer sem o Senhor. Não tem mais o que fazer. Então nós não podemos cair numa ilusão. Eu realmente, Deus incomodou muito falando o seguinte para nós, cadê os batismos? Cadê a evangelização? Cadê a consagração? Cadê a renúncia? Porque essa é a mensagem verdadeira do Evangelho. Irmãos, nós podemos resistir o que nós quisermos aí, a esquerda no Brasil, mas ela vai entrar. Seja agora ou seja daqui uns dias, ela vai entrar. Seja daqui 4 anos, se conseguir anular essa eleição, Bolsonaro ganha de novo. E o Bolsonaro também não é Jesus. O mundo vai de mal a pior, como bem dito nas Escrituras. Então está tudo muito claro. Jesus não enganou ninguém. Eu fazendo o velório daquela sua amiga, como que é o nome dela? Da Cida. Eu fui muito claro com as pessoas lá. Porque tem muita gente, quando alguém morre, quer se revoltar com Deus. Mas ela morreu tão nova. Mas quem disse que Deus prometeu que você ia morrer velho? Ele só falou que você ia morrer. Ou que ele ia voltar. E a volta dele está acontecendo todo dia. Alguém está morrendo. Tem aqui um primeiro da fila. Eu até sei quem é. Mas tem um primeiro. Pergunta, será que não é você? Fala pro teu vizinho, será que você não é o próximo aí? A Larissa pode falar, não, mas eu sou uma das mais jovens aqui. O primeiro da fila aqui deve ser o André. Tô brincando. Entendeu? A gente pode achar assim, né? Eu tô jovem ainda, eu vou curtir. Fica se iludindo, né? E o diabo ajuda, meu pai que fala isso, né? O diabo até faz o feio parecer bonito. Assim, curtição, pegação, faz a gente ficar envolvido com tanta coisa, né? E a gente perde a consciência de fato das coisas como são. Então aqui o primeiro da fila pode não ser o mais velho, né? O pai do André era para ter morrido desde 70 anos. Está com 93, 92, 93. Eu acho que já enterrou vários que iam enterrar ele. É verdade, já enterrou vários que iam enterrar ele. O vô do Mesquita morreu agora, com 98. 98 anos, né? E aí no povo lá, né? Alguns já, por que ele morreu? Eu falei, 98, deixa o homem embora. Claro, toda pessoa é uma pessoa, né? 98, 105 é a pessoa importante para aqueles que dão importância. Mas vai ter a hora. Mas nós não temos a garantia que vai ser a hora que a gente quer, ou que a gente acha que deve ser. Tem o ciclo normal, que normalmente os mais velhos vão primeiro do que os mais jovens. Mas nem sempre é assim, não temos essa garantia. E nós ficamos fazendo tantos planos, né? Normalmente as igrejas estimulam os crentes a fazerem besteira no final do ano. Qual que são os teus sonhos para 2023? Que sonho, mano? Sou de nata, doce de leite. Nós precisamos saber qual que são os sonhos de Deus, qual que é o projeto de Deus, o que Deus tem para nós. O resto não importa, irmãos. Nós esquecemos. Tem um senhor que ele vai até ministrar para nós aqui. Ele é árabe. Ele teve uma conversão muito forte. E é muito bom falar com ele, porque ele tem alguns valores sobre Jesus muito fortes. Eu falando com ele na reunião que eu ministrei ontem pela manhã pela internet,
E aí eu caí na sala depois com ele, né? Ele tem 4 filhos adotivos. Foi interessante que eu caí na sala com ele. Acabou saindo essa conversa, né? A gente só quer assim, a gente escolhe quantos filhos vai ter, a gente escolhe tudo, a gente que manda. Na verdade, nós devia ser o nosso Deus. Nós devia fazer uma imagem nossa e colocar em casa e ficar adorando todo dia. Eu não vou ter mais filho, porque criar filho está difícil. Meu irmão, quem disse que você deveria ter essa liberdade de fazer isso? Você deveria perguntar a Deus, quantos filhos? Alguns homens falam, é porque minha esposa não quer. Aí a esposa fala, é porque o meu marido não quer. E daí que os dois não quer? Quem é o Senhor da nossa casa? Quem é o Senhor da nossa casa? E aquele homem, ele adotou 4 crianças. E já não são mais crianças, tem até de 18 anos já. Ele falou bem assim, ele fala com sotaque, né? Ele falou, eu tenho tanto amor por eles. Eu tenho tanto amor por eles que eu não sei se eu teria pelos meus filhos naturais tanto amor que eu tenho por eles e quanto eles me amam e a minha esposa. Que testemunho! Ou seja, né? Se doar pelo próximo. Aí aquilo foi um despertar para mim, né? Procrastinação. Que às vezes eu só quero filho se for natural. Se for natural eu aceito. Se não for natural eu não. Não. Tem tantas crianças precisando ser amadas. Tantas crianças precisando ser amadas. Você sabe, né, que nós temos que tomar cuidado para não virar hipócrita, né? Nós somos cristãos, somos um país de direita e muitas vezes, sabe o que acontece? Por que entra da esquerda? Porque a esquerda tem um bom discurso, mas depois a gente sabe que é conversa furada, que vão repartir a picanha entre o Partido dos Trabalhadores e mais uma base aliada. Mas a grande questão, o que eles vão fazer é problema deles. Agora a questão que nós vamos fazendo como igreja. Será que se nós tivéssemos ido para o Nordeste, preocupado mais com a carência do Nordeste, o Nordeste hoje não saberia votar melhor? Porque, meu irmão, quem está com fome quer comida mesmo, não quer saber se é de direita, se é de esquerda. Pouca gente tem essa noção, está aumentando no Brasil, mas gente muito humilde lá, amigo, quer saber quanto está chegando lá na conta dele, o que ele está precisando. A grande realidade é que existe uma pesquisa que se cada instituição cristã, não é nem cada pessoa, cada instituição adotasse uma criança, não teria nenhum mais precisando de adoção no Brasil. A gente sabe que a adoção no Brasil também é uma burocracia, assim, eles fazem de tudo para você não adotar. Mas com esforço a gente conseguiria. A igreja tem o poder de zerar a fila de adoção no Brasil. Se a comunidade nossa, desde o tempo que eu sou pastor, que já faz algum tempinho, eu tive o primeiro caso de adoção, que foi a Celinha e o Gabriel. Nem eu mesmo estou aqui, meu Deus, quero um filho, eu quero um filho, pai, eu quero um filho. É porque assim, a gente precisa se curvar e Deus ser Deus de novo e nós ser o nosso lugar. A gente vai colocando Deus num cercadinho nosso e dizendo, Deus, vai ser desse jeito. Eu só aceito se for daquele, eu só faço se for daquele outro. Deus é Deus, meu irmão. E Deus, será que a gente tem a humildade, pelo menos, para reconhecer que Deus sabe das coisas melhor do que nós? Claro que os adolescentes, não, eu sei mais, eu tenho o YouTube. Que os adolescentes hoje sabem de tudo, né? O jovem hoje sabe de tudo. Ficam afrontando os pais na internet. Que vergonha do meu pai que votou no candidato tal. Quem sabe votar é o jovem lá, Então nós colocamos Deus no cercadinho e quando vamos orar ainda vamos ensinar a Deus. Deus é o seguinte, essa semana tem que fazer isso, tá entendendo? Anota aí. A gente acha que oração é manipulação contra Deus. Então assim, nós oramos e Deus tem que eleger quem nós queremos. E aí alguns falaram, Deus abandonou o Brasil? Vai tomar banho. Aproveita que hoje é domingo, você não fez sábado. A gente acha que oração é manipulação. Nós vamos falar para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. Não, a oração é rendição a Deus. Por isso que a oração é seja feita a tua vontade, a tua. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmão, nós temos que se render à vontade de Deus. A gente escolhe a cidade, eu não me mudo. Eu falei para a Fabíola já, ela tome cuidado, ela fica falando muito que não se muda mais. Meu irmão, se Deus falar para me mudar, a Fabíola vai. Ou ela vai, ou ela vai. Até os irmãos querem mandar em mim.
Quando vai se mudar o pastor, não pode se mudar, porque Deus o livre ele se mudar. Ele não conversou comigo, não pegou minha liberação para se mudar. Como que você vai para São Paulo e vai se mudar? E você é Deus agora? É ou não é? Tem pastor também que quer ser Deus das ovelhas. Claro que existe conselho, existe conversar, existe o corpo, Deus se manifesta no corpo de Cristo. Mas Deus é Deus, irmãos, nós precisamos devolver o lugar de Deus. Deus é Deus. E nós não vivemos em amor porque nós queremos estar no centro. Não vivemos uma vida altruísta. Qual o melhor horário do culto para mim? Amém. Se nós podemos escolher, mas qual é o melhor horário para o reino de Deus? Para a vontade de Deus. É Deus que tem que governar. O cara aqui estava iludido na sua vida, com seus bens, achando que era um sucesso. Mas na verdade era um fracassado. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, era a igreja rica, abastada financeiramente. E Jesus fala para elas: você não passa de miserável, pobre, cego e nu. Jesus fala para eles: comprem colírio para os seus olhos. Sabe? E é interessante, essa região de Laodiceia era a região que tinha a melhor medicina para os olhos. Bom, os caras que entendiam de olhos, Jesus fala para eles: vocês têm que comprar colírio para os olhos, vocês não entendem nada da vida. Então, irmãos, precisamos acordar. Para mim há uma percepção clara, assim, é o final dos tempos. Por isso que eu fico assim: será que eu tenho que militar na frente do exército mesmo? Será que é isso que é meu chamado, ir lá na frente do exército agora? Eu estou discernindo ainda, eu confesso aos irmãos que não tenho essa certeza. A não ser que eu tenha clareza, como eu falei para os irmãos, que existiu a fraude mesmo. Mas não é porque eu não quero um candidato que, tipo assim, eu vou agora na frente do exército falar que o exército tem que assumir. Eu preciso ter um discernimento ainda. Eu estou orando, nós temos conversado sobre política. Eu quero fazer a vontade de Deus, meu irmão, porque sabe o que eu acredito de verdade? No fundo eu acredito que o Lula vai ajudar muito a igreja. Aí os pastores pensam que ajudar é verba, dar terreno. Qual o terreno que você vai dar, velho? Irmão, a perseguição é que faz a igreja orar e buscar Deus. Não tem jeito. É a perseguição fazer o quê? A gente gosta só, né? A gente só vai no tranco mesmo. Quando está tudo bom, pode abrir as portas a hora que quiser, fecha se quiser, abre de novo. Mas na perseguição, meu irmão, a igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. Nada pode contra a igreja. Jesus é o dono da igreja. Então assim, Ele que sabe o que é melhor para a igreja. Se quiser agora vir a perseguição, vamos ter que encarar. Vai depurar um pouco os crentes, nós vamos ver quem são os crentes Nutella. Crente Nutella tem valor, né? Porque a Nutella é cara. Tem cara que nem gosta de Nutella, só eu gosto de Nutella, dá um churro de Nutella. Então, consciência, irmãos. Como está a nossa família realmente? Como que está a nossa santificação de verdade? Como que está a nossa consagração de verdade? Vou te falar uma. A gente pode viver de fake news. Essa semana eu postei uma, não por causa de mim, eu postei por causa do irmão Felipe, que estava realmente evangelizando. Eu não fui evangelizar no centro. Quero deixar claro para você. Eu postei, você pode falar: nossa, que bonito, o Cleber estava evangelizando. Eu não evangelizei nada, eu comi depois um lanchinho lá no centro, foi bom. Quem foi evangelizar no centro foi o Felipe. Eu fui lá, claro, o pastor Vieira pediu: vamos lá, só pelo menos dar um apoio para ele. Mas eu fui rapidinho, só passei no centro. Não ganhei nenhuma alma aquele dia, não preguei nada. Mas você pode imaginar através de um videozinho que eu estou abafando. Porque hoje é muito fácil criar um marketing. Você pode pegar um bom fotógrafo, pegar alguém chorando aqui, tirar uma foto, colocar na internet e falar: essa igreja está um mover de Deus. Então a grande realidade que eu constatei é que não está um mover de Deus. Mas nós queremos, ou pelo menos estamos começando a querer. Isso já é um sinal. Reconhecer que tem pontos da antiga igreja que não é saudosismo, tem que voltar, porque diz respeito à marca de cristãos cheios do Espírito e que vivem o Evangelho. Então temos que ser um povo consagrado, não tem jeito, não tem outra opção para nós. Amém? Outro ensino aqui importante, e eu vou avançar aqui para
Aqui ele viu realmente o entendimento do princípio da separação. Ele queria pular para o outro lado e não podia, e o que estava do outro lado não podia pular para cá. Esse princípio é importante na nossa vida. Ou nós estamos 100% com Deus, ou 100% com Deus. Não existe esse lugar neutro. O ensino que nós aprendemos aqui, nós não podemos viver uma vida cristã meia boca. Um pouco com Deus, domingo com Deus, ainda de manhã, se não demorar muito. E o resto da semana Deus fica guardado num cantinho. Aqui fala de um princípio seguinte: é tudo ou tudo. Amém? E eu não posso falar mais sobre isso, porque eu quero vir aqui bem nas partes finais aqui, importante, porque eu gastei já bastante tempo. Outra coisa que nós aprendemos aqui é o princípio da oração e da súplica. Olha que forte aqui no versículo 27. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai. A gente só começa a orar quando a gente tem o entendimento correto da situação. Pai, não pode ficar as coisas assim, Senhor. Eu não quero mais viver essa mornidão. Pai, não pode mais ficar assim a vida dos meus filhos. Não pode, Senhor, a minha mãe, o meu pai, meu tio, aquela minha tia, tão gente boa, Senhor, me ajudou tanto, mas não te conhece ainda. Senhor, não pode ficar assim, Senhor. Não pode, ó Deus. Eu te imploro, Deus. E aí vem aquele clamor verdadeiro, aquela oração profunda. O que mais vai mover o nosso país agora é pessoas se moverem profundamente na oração. Pai, eu te imploro. Pai, eu te imploro pelos meus filhos. Eu te imploro pelos meus vizinhos. É você e eu batemos os olhos naquela pessoa. Tem gente que é gente boa, irmão. Gente boa, mas tá indo pro inferno. Tem muita gente boa que vai estar no inferno. Puxa, tio Zeca, tia Maria, tio João. Se tiver um tio desse com esse nome aí, me perdoe. Não, mas não tem de familiar teu gente boa? Tem os tranqueira, né? O tranqueira também, o tranqueira 1, o tranqueira 2, o caveira. Irmãos, eu tenho uns parentes meus que eu oro para Deus preparar e levar. Já prepara e já leva direto. Mas quando leva, a gente sente falta até desses aí. Você pode ter o filho dar o maior trabalho do mundo. Você até fala: Deus, faz alguma coisa. Se Deus fizer, fala: Deus, não, estou brincando. É ou não é? Quer ter o filho, mas muitas vezes nós não estamos orando como deveríamos, suplicando: Deus, transforma. E o que nós aprendemos com esse rico é que, diante da situação real que ele percebeu, esse inferno é real, isso não é nada, o padre Quevedo estava errado, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, é real. Senhor, diante dessa realidade que eu quero enxergar antes de morrer, eu te suplico, Senhor, pela minha família, eu te suplico pela minha igreja, eu te suplico pela minha nação. Irmão, a gente fala de perseguição, mas enquanto a gente puder orar: Senhor, livra-me da perseguição. A gente acorda na perseguição, mas Senhor, quero acordar sem a perseguição, porque os nossos irmãos chineses sofrem demais. Sabe que é você ter uma paginazinha da Bíblia ali, se você for pego, você é preso e até morto. Sabe, de cara se alegrar de ter uma página da Bíblia para ele ler. E ler, e ler, e ler. E ele tem que fazer cultos em cavernas, escondidos. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a preocupação com a salvação dos pecadores. No versículo aqui 28 ele diz: pois tenho 5 irmãos. Talvez ele nem se importava com os irmãos dele, mas na hora que ele chegou lá na realidade do inferno, ele falou: Senhor, eu te suplico, porque eu tenho 5 irmãos. Eu
tenho 5 irmãos. Permite que Ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Sabe, irmãos, tem muita gente se iludindo com Atos, capítulo 16, versículo 31. Quando Pedro fala algo específico ali para Cornélio: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muita gente acha que isso aí é uma coisa automática. Eu já estou crendo em Jesus, todo mundo da minha casa está garantido. Não é assim, irmãos. Nós precisamos sim orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar e nós precisamos pregar pela salvação da nossa família. Você não pode achar normal o pecado ter entrado na tua família. Você não pode achar normal eles não conhecerem Jesus profundamente. Nós não podemos achar normal os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. Nós precisamos ter uma noção real. A vida está passando e essas pessoas precisam conhecer Jesus. Aqui nós, por fim, nós percebemos um espírito missionário, de se preocupar com aqueles que podem estar condenados. Aqui o rico já não estava mais preocupado apenas consigo, mas ele queria impedir que os seus parentes, amigos, viessem para o mesmo lugar que ele estava. Ali foi despertado nele uma compaixão missionária. A compaixão. Sabe, irmãos, o que movia o ministério de Jesus é uma profunda compaixão. Compaixão. Às vezes nós só temos a compaixão só é despertada em nós depois de um período de grande tribulação. Por exemplo, hoje eu consigo ter uma compaixão de alguém. Hoje de manhã eu recebi um pedido de oração do pastor Vieira. Ore por uma irmã da nossa igreja. Ela já teve câncer e agora está sentindo de novo fortes dores no abdômen. Na hora eu parei, estava preparando essa mensagem, orei por ela na hora, porque eu fico imaginando e tendo compaixão da situação dela agora. Por isso que as tribulações, ela vem para nos tornar mais parecidos com Jesus, para você ter mais compaixão. Aí você vai entender o que é buscar com zelo os melhores dons. Porque você vai falar: Senhor, eu quero buscar aqui esses dons espirituais para que eu possa liberar cura sobre aqueles que sofrem. Irmão, nós estamos falando como igreja, e aqui já vai passando aí para os irmãos. Nós estamos falando como igreja para quê? Para nós orarmos por 5 famílias. Essa semana nós colocamos no grupo: vamos orar por 5 famílias. E vamos começar a visitar as 5 famílias. Agora sim, a minha percepção às vezes é que eu estou falando com um morto. Tipo aquele cara que está no velório: pô, mas está morto ali. A minha percepção às vezes é que eu estou falando com um morto. Irmãos, coloque aqui o nome das suas 5 famílias que você vai orar. Cara, parece que estou assim, será que morreu todo mundo? Porque a gente está tão iludido com a vida que a gente não tem tempo para parar para pensar assim, parar lá em casa. Poxa, quem que eu posso orar? Quem que eu posso começar a clamar? Quem que são as pessoas que estão aqui? Claro que não é estático isso, Deus pode dar outras. Pergunta para o irmão: você já morreu? Você está morto? Então responde. Obrigado. E por fim, irmãos, por fim, ali no inferno o cara teve a noção clara do qual era o caminho da salvação.
O que o rico pediu aqui no verso 31? No verso 27, na verdade, ele falou: eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Por que ele queria que Lázaro fosse à casa dos seus 5 irmãos? Porque ele queria que Lázaro pregasse. Irmãos, tem uma coisa seguinte: testemunho é muito bom, testemunho te dá mais credibilidade para falar a mensagem, mas testemunho não converte ninguém. O que converte alguém é a pregação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós temos que ter um bom testemunho, mas nós temos que pregar. Tudo que o diabo quer é que a gente seja um agente secreto, que não prega. Nós temos que pregar. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 10, capítulo 14 e 16: como crerão naquele em que nada ouviram? Pô, ninguém falou, então não tem como crer se a gente não falar. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meu irmão, estamos sendo enviados. Deus está falando: filho, vamos para as casas, vamos fazer as visitas, vamos pregar o evangelho, vamos reunir com a tecnologia que nós temos, vamos, povo. Está sendo muito claro o chamado de Deus. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho. O verso, 2 Timóteo capítulo 4, verso 2: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Eu já contei isso para os irmãos, mas teve um dia lá em São Paulo, a gente foi lá numa reunião, e teve um irmão que começou a atacar as igrejas em Cero, que é muito massificação e tal, e aí falou: irmão, porque o irmão falou essa semana para nós evangelizar, mas eu falei, nós temos que esperar um pouco. Eu falei: irmão, que isso? Como? Qual autorização o irmão tem para falar que nós temos que esperar um pouco? Não tem que esperar nada. Não tem um versículo na Bíblia que diz: espere um pouco para evangelizar. Está falando o quê? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Nós temos que pregar, irmãos. Nós temos que pregar. Porque as pessoas só são salvas quando nós pregamos. Então eu queria que o apelo dessa mensagem é: primeiro, você que está aqui hoje, que não tem se rendido ao Senhor, se converta hoje. Se renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Segundo é o seguinte, igreja, vamos pregar. Vamos pregar. Vamos visitar, vamos pregar. Vamos pregar, vamos falar do amor de Deus. Agora preste atenção, não adianta nada ficar, tem que saber pregar. As pessoas já chegam falando: Deus te ama. Ah, que legal, Deus me ama, que bom, obrigado, tá, valeu, Osmar, Deus me ama, tá bom. Não existe salvação, não existe a necessidade da salvação para quem não entende que está perdido. Por isso que antes de pregar a graça, se prega a lei. Ou seja, a lei que mostra que o homem está condenado. Então tem várias formas. Por exemplo, você usar os 10 mandamentos. Falar: como que você tem certeza que se você morresse, você estaria passando a eternidade com Jesus? Ah, porque eu sou bom, porque eu não sei o que. Ah, você é bom? Se é bom, então tá bom. Vamos pegar os 10 mandamentos. Você já deu algum falso testemunho? Já contou alguma mentira? Não, então foi agora, só a primeira, né? Ou seja, se você pegar os 10 mandamentos ali, você vai ver que os 10 mandamentos foram dados para revelar o pecado do homem, e não para salvar o homem. Então com os 10 mandamentos, para todos nós que nós vamos saber que estamos enrolados. Ok, e agora qual que é o caminho da salvação? Deus em Cristo Jesus morreu justamente para nos perdoar de todos os pecados e nos atribuir a sua justiça. Amém? Então nós não somos salvos pelas obras, mas sim para as boas obras. Mas as obras não nos salvam. Então tem várias coisas que você precisa, a pessoa precisa ter a consciência que precisa de Jesus.
Ah, e se eu for praticar boas obras a partir de agora? Não vai resolver, porque você já tem uma dívida para com Deus. E só Jesus pode pagar a tua dívida para com Deus. Você precisa dele. Tua religião não pode pagar a tua dívida com Deus. Tuas boas obras não podem pagar a tua dívida com Deus. É só Jesus que paga a nossa dívida com Deus. E nós temos que crer com o coração e confessar com a boca que Ele é o nosso Senhor. E o fruto da salvação vai ser que nós vamos viver em obediência a Deus a partir de agora. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus.